E aí, galera, tudo bem? Começando aqui uma continuidade da nossa aula anterior, falando um pouquinho mais sobre plástica, eu vou falar um pouquinho de semiótica também, Gestalt, e eu vou explicar aqui agora cada conceito que a gente vai aplicar dessa vez. Bom, vamos lá. Começando pela Gestalt, ela é uma forma de percepção humana estudada por um psicólogo. Foi uma teoria que foi fundamentada, assim, com base no psicólogo Max Weimer. Eu não tenho certeza se essa é a pronúncia correta do nome dele, mas é justamente de como nós recebemos e interpretamos informações e como elas podem vir de diferentes formas e a partir disso a gente acaba entendendo as mensagens que chegam até a gente. São 8 princípios da Gestalt. Começar falando aqui de coisa geral assim. Bom, começando aqui pelo vou falar de cada letra e depois eu vou falar de um contexto geral também da Gestalt e dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor depois. Começando aqui pelo o G, de Gestalt, tem ali o princípio do fechamento. É justamente essa nossa habilidade de concluir ou fechar imagens que às vezes elas parecem incompletas, assim. Um dos exemplos que eu vi sobre isso era aquele joguinho de ligue os pontos, assim, que você acaba completando a imagem justamente pela sua percepção visual. O rolê da proximidade, que é o próximo que está aí na letra E, é justamente de ver quando tem vários elementos que eles, quando estão dispostos próximos, eles acabam se encaixando em harmonia e formando assim uma nova mensagem. Eu vou dar um exemplo, vou dar exemplos mais outros exemplos depois, mas é justamente no E são vários quadradinhos ali que quando eles são colocados juntos, um do lado do outro, acabam formando a letra E. O princípio da continuidade é justamente quando você percebe um fluxo de mensagem que ele é meio que contínuo, então ele continua de alguma forma. Por exemplo, se você visse uma dominós caindo ou coisa assim do tipo. Aqui no caso, a continuidade da letra S é justamente por ter esse elemento no meio dela, mas ainda assim ela tem uma continuidade que você usa até o princípio do fechamento para continuar, mas você entende que é uma forma contínua. Essa parte da semelhança é justamente das características que acabam unindo certos elementos do mesmo grupo. Aqui no caso, além de ser duas letras T no Gestalt, tem o mesmo padrão de desenho. Então, isso dessa forma você acaba construindo um jeito de você criar uma forma de representar um grupo a partir da semelhança dele. A parte da segregação é justamente quando tem um objeto seria o contrário da semelhança, assim, quando tem objetos que eles são diferentes e aí você acaba diferenciando ele do resto. O A e o L ali no caso são as duas únicas letras que estão grudadas do resto da, do contexto da palavra Gestalt aqui, representado dessa forma. E a unidade, a unificação, seria justamente você ver a combinação de elementos que transmitem uma mensagem maior. No caso, a unificação seria justamente cada letra, quando elas são dispostas uma do lado da outra, elas constroem uma palavra. E dessa forma você usa a unificação. Com as unidades, você utiliza a da unificação para construir uma nova mensagem. A unificação é o todo, é o conjunto todo, é um princípio diferente, e as unidades é justamente os elementos identificados separadamente. Então as unidades seriam as letras, a unificação seria a palavra inteira. E bom, além disso também tem a pregnância, que é justamente quando nós entendemos uma mensagem primeiro e tem umas outras mensagens que elas não são tão fáceis e intuitivas como a primeira que você recebe. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Isso aqui foi um exemplo da capa que a gente utilizou na aula anterior, que é justamente do fechamento ali no caso do Night Ocean, quando você vê é um jeito da composição, não existe um círculo aí, mas você acaba criando o círculo na sua cabeça, justamente porque os elementos eles terminam todos juntos e você meio que cria esse contorno a partir disso. Tem o princípio da semelhança também, de sempre tudo ter sido representado com essa textura de vários riscos acontecendo. Isso acaba criando, tipo, cada risco é uma unidade, construindo a unificação a partir disso. E o princípio da continuidade, né, da percepção de fluxo. Você consegue também ver a segregação do que é o mar e o que é o céu. Eu vou dar outros exemplos aqui agora, que são mais fáceis. Aqui, por exemplo, temos duas pinturas, uma gravura e uma pintura.
E aí você começa a ver que existe uma mensagem, esse é um exemplo da pregnância, existe uma mensagem inicial que você vê e a partir disso você começa a analisar mais a fundo e você vai percebendo outras mensagens que são transmitidas. Ali no caso você consegue enxergar dois rostos nessa pintura, mas conforme você analisa de uma outra forma, você consegue ver as outras informações, que é uma combinação da arquitetura com a interação das pessoas, entendeu? E o nível de pregnância é justamente quão rápido você entende. Provavelmente o rosto foi a primeira coisa que vocês viram, foi a primeira coisa que eu vi aqui. Aqui tem também justamente a parte da semelhança de você ver uma figura em preto e uma outra figura em branco. Essa figura em branco ela meio que é um vazio e a representação dela você consegue ver pelo fechamento. Justamente você entende que ali são duas mãos, mesmo que não seja um vazio que está sendo na forma preta. Você acaba construindo essa mensagem na sua cabeça. Aqui são outros exemplos assim que você pode ver, depende da forma que você vê, você pode ver dois rostos ou um vaso, uma taça no meio, que é um outro exemplo de como a gente pode utilizar a representação. Aqui eu coloquei esse GIF para ficar mais ilustrativo. Aqui são duas taças, e aí se você olha da outra forma, você vê dois rostos. É a mesma forma. Aqui se você enxerga dois rostos. Isso vem com a parte da pregnância, do que você enxerga primeiro. A proximidade dos elementos também acaba construindo essa narrativa. E aí você vê, por exemplo, os rostos, você vê a parte da semelhança. Aqui são duas taças, então você pode usar a semelhança como duas taças também. Mas é isso. Vamos lá. A semiótica, semiótica não, a Gestalt ela é utilizada muito em logos de empresas. Aqui tem o logo da FedEx, se vocês, é uma empresa de entregas, para quem não conhece. E é justamente ver os dois, você vê o princípio ali do fechamento entre o E e o X, que a junção de uma letra na outra forma uma seta, apontando para frente, no caso, visto que a nossa ordem de leitura é da esquerda para a direita. Justamente dessa forma ele acaba construindo uma mensagem a partir do fechamento. E ali no Paint the City, você pode ver, seria pintar a cidade, aí então eles construíram essa imagem de uma lata, como se tivesse uma tinta escorrendo, e o escorrido acaba formando a imagem de uma cidade ao fundo. Não precisam decorar o nome dos princípios, vocês podem ler, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês lerem os princípios separadamente. Mas não precisam decorar e utilizar, mas vocês podem utilizar isso na parte do desenho de criação de vocês, principalmente. Quando vocês forem criar, passar uma mensagem que vocês queiram evidenciar isso. Aqui é um bom exemplo da segregação, da diferenciação dos objetos, que você consegue ver que são livros, só que a partir disso, pela proximidade deles, eles acabam passando uma outra mensagem. São várias unidades e na unificação delas acaba transformando em outra coisa, porque ele, no caso, o primeiro de cima para baixo é um livro sobre pão, aí depois um livro sobre salada, e depois um livro sobre tomate, depois um sobre queijo, depois sobre carne e depois sobre pão. Justamente dessa forma ele acaba trazendo a mensagem de como se fosse um sanduíche, entendeu? Justamente pela semelhança, porque são todos livros de comida, entre parênteses, e eles são os ingredientes de um sanduíche, no caso. E mais um exemplo que eu dei que eu estou dando do fechamento, justamente de você concluir e completar imagens. E aqui no caso vocês acabam construindo a imagem do triângulo na cabeça de vocês, justamente para você dar continuidade aos padrões que já estavam ali antes. Aqui um exemplo de um logo. São duas taças de martini, eu não sei se vocês conhecem. E são duas taças Cosmopolitan, que é a taça onde o martini é servido, e quando colocadas uma do lado da outra, acaba fazendo um formato de uma casinha ali. Bom, essa foi a parte semiótica. Semiótica não, de Gestalt, mas vocês vão achar isso um pouco meio complicado, mas podem ficar tranquilos. A ideia é justamente que vocês aprendam isso aos poucos também. Vou deixar o link na descrição para vocês lerem um pouco mais.
Agora eu vou de umas outras partes aqui, mais rapidinho pra gente terminar a aula sem demorar muito. Bom, a parte do ruído é um problema que você tem que evitar no seu desenho quando você for construir. O ruído é quando uma informação ela chega difícil ou quando você tem algum tipo de dificuldade de compreender uma mensagem. Aqui é um exemplo de ruído. Isso é um ruído, na verdade, fotográfico, né? Mas passa a mensagem que eu quero mandar para vocês, que é justamente essa dificuldade de você identificar os elementos porque eles estão ou mal representados ou de uma forma que não está sendo transmitido com muita, não está evidenciando muito o que você quer dizer. Até nessa imagem que está corrigida, vocês podem ver, não existe muito contraste com o fundo. Então fica um pouco mais difícil de você compreender o que está acontecendo. E há uma parte agora de simbolismo que a gente pode utilizar, que é de um repertório comum que vai sendo criado com o passar da cultura e tudo mais. E é justamente de você construir uma mensagem a partir de um símbolo. Aqui, por exemplo, são duas pessoas fazendo uma reverência, assim, se abaixando, mas justamente você entende que uma é uma pessoa cumprimentando e outra é uma pessoa ou suplicando ou rezando por algo, assim, tudo mais. Justamente para você entender. Se você quer uma pessoa que está cumprimentando outra, você não faz uma pessoa com medo, assim. Então você traduz isso numa mensagem de um simbolismo. E você também pode construir uma narrativa quando você for fazer o seu desenho. Quando você constrói uma narrativa, você pode colocar algo que aconteceu ou algo que está prestes a acontecer, fazer um caminho. Isso é um junto do ordem de leitura, assim, que a gente falou na aula anterior. Você pode criar uma... Se você está desenhando um cenário, você pode colocar uma continuidade nesse cenário, o que, que seria, como seria a interação das pessoas. Aqui, por exemplo, pode utilizar a própria textura. Eu coloquei duas coisas de pedra, no caso. Aí uma é uma pedra cortada exata e outra uma pedra mais quebrada. Então você pode utilizar isso como uma representação de passagem do tempo. Aqui, no caso, uma árvore quebrada e uma árvore cortada. Justamente você entende que uma árvore caiu e a outra foi derrubada. Justamente porque você entende no passado algo aconteceu. Então você cria uma narrativa como se houvesse uma historinha. Indo para a parte de obras de arte, eu recomendo todo mundo dar uma olhadinha nisso. Também é maneiro, tem umas referências bacanas assim de ver. Eles usam muitos recursos de composição, porque era uma coisa que tinha um planejamento muito grande e eles acabavam compondo obras muito complexas, com muitas mensagens e muitos recursos. E aí isso pode ser um jeito maneiro de você começar a aplicar um pouquinho disso nos seus desenhos. Não precisam se preocupar em decorar tudo isso que eu estou dizendo. Tudo bem, eu vou mandar os slides para vocês também. E fiquem tranquilos, eu vou passar coisas de leitura para que vocês possam ler um pouco mais sobre isso, se vocês desejarem. Mas é justamente isso, se você colocar, começar a internalizar esse tipo de recurso para vocês, na hora que vocês forem desenhar, vocês começam a aplicar eles, consciente ou inconscientemente. Tudo bem? Então não precisam se preocupar. Eu estou passando um conteúdo aqui, ó, muito além da aula de desenho, mas é justamente porque estamos tendo aula EAD, então eu tenho esse recurso para passar mais coisas para vocês. Bom, começar aqui com uma análise rápida. Esse é o esquartejamento, Tiradentes Esquartejado, do Pedro Américo. É um pintor e ele fez essa imagem e tem vários simbolismos aqui. Tem GIFs, inclusive, vídeos de análise de obras de arte que ajudam vocês a verem um pouco mais, caso vocês tenham interesse. Aqui no caso dá pra ver tipo, que a ordem dos membros dele do corpo não foi muito alterada, né? A cabeça em cima, tronco no meio, perna embaixo, fazendo toda essa ordem de leitura ali. Uma coisa apontando a outra, sangue escorrendo do pescoço dele até o tronco, o jeito que o tronco está disposto, apontando para a perna. Se vocês verem também aqui, tem as vigas, o jeito que elas estão dispostas, acaba formando uma cruz que traz um pouco a imagem de mártir para o Tiradentes, né? E a cabeça dele está no lugar onde seria o crucifixo, assim, como se ele tivesse sido crucificado. A expressão no rosto dele também traz um pouco disso. Eu vi um GIF recentemente disso que tinha umas análises. Aí tem referências também a outras artes. Esse quadro da direita é A Morte de Marat, que é um cara da Revolução Francesa, é um quadro famoso, e ele acabou sendo utilizado como referência no Tiradentes ali. Então você pode utilizar referências de coisas famosas no seu desenho, caso você tenha essa oportunidade.
Outra coisa é utilizar os recursos que a gente já estudou na aula, nas aulas anteriores, que é tipo usar o ponto de fuga para você dar destaque para alguma coisa. Aqui é o quadro Santa Ceia. E aí colocam tipo coisas centralizadas para você dar mais importância, ou então você trazer o ponto de fuga como um ponto de importância. Essa aqui é a Escola de Atenas, do pintor Rafael, pintor renascentista. E aí, no caso, dá para ver também a utilização do ponto de fuga para trazer a destaque a certos pontos da pintura. Aqui, no caso, é Platão e Aristóteles ali no meio, e são várias representações de conhecimentos e filósofos, se eu não me engano. Mas eles utilizam justamente do ponto de fuga para construir esse tipo de narrativa e falar, tipo, ó, isso aqui é importante, entendeu? Você coloca o que é importante em destaque. Isso é uma coisa que vocês podem utilizar nos seus desenhos. Enfim, eu acho que essa foi a aula de hoje. Eu espero não ter demorado muito. Tentei ser o mais breve possível. E é um conteúdo um pouco diferente, um pouco mais denso também do que a gente está acostumado. Mas se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, pode estudar pelos slides que eu estou mandando. Eu vou mandar, deixar um link na descrição aqui também para você ler um pouquinho mais sobre a Gestalt, se você tiver interesse. E no vídeo anterior eu deixei um vídeo sobre psicologia das cores no cinema. E, gente, é isso. Obrigado.